Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Brauner, número 3, 2523-0618. Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed. Boa noite. Estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, amigos friburgueses. Mais uma terça-feira, mais um programa em defesa do consumidor. O programa que é feito especialmente para vocês. Liguem e participem. Boa noite, doutora Tânia. Boa noite, Niedo. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, nossos telespectadores. Muito obrigado por mais uma semana que está aqui, entrando nas suas casas. Bom, primeiro, 2533-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Pois eu trouxe aqui diversos assuntos que eu entendo ser muito importantes para os nossos telespectadores e para o povo friburguense. E um dos assuntos que muitas das pessoas já conhecem, muita gente já assistiu à entrevista desse cidadão que eu vou fazer os comentários aqui. Esse cidadão chama-se Juscelino Nóbrega da Luz. Esse cidadão deu uma entrevista no canal de televisão aberta, onde ele sonha, e os sonhos dele, segundo ele, 70% do que ele sonha acontece. E ele tem o cuidado do sonho dele comunicar a quem de direito aquilo que ele sonhou. Ele resiste às cartas dele, ele manda as cartas dele. Ele deu essa entrevista no SBT. Ele manda as cartas dele, ele avisa as pessoas então é uma coisa diferente, uma coisa que tem gente que não acredita, tem gente que acredita. Isso aí é o direito de cada um. Acreditar ou não acreditar é o direito de cada um. Por isso,
nós vivemos aí num país que diz que é democrata e cada um pensa aquilo que quer e faz aquilo que bem entende. Eu vou ler para os senhores a carta essa que foi enviada ao prefeito de Nova Friburgo, para que as pessoas que não conheçam tomem conhecimento. Na carta está assim: Prefeitura de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, RJ. Aos cuidados do senhor prefeito municipal. Avenida Alberto Browne, 225, Centro, Nova Friburgo, RJ. CEP 28.613.001, Águas de Lindóia, 23 de agosto de 2014. Hoje está fazendo, né, por coincidência, 30 dias. 30 dias. Diz a carta: Ilustre senhor prefeito, venho muito respeitosamente trazer algumas informações importantes, no sentido de prevenir e precaver seus municípios e munícipes sobre uma nova tempestade que poderá atingir sua cidade e região entre os dias 01/01 de 2015, podendo estender-se até a segunda quinzena de janeiro de 2015, provocando grandes deslizamentos e enchentes, onde poderá fazer mais vítimas de inocentes. O sinal será o início das chuvas de dezembro em 2014, que fará e causará muita destruição em regiões do Brasil e do mundo. Outro sim, essa missiva é apenas para uma prevenção e atenção, pois de todas as minhas cartas enviadas, 70% delas se tornam realidade, inclusive o aviso enviado a respeito da catástrofe anterior nas regiões serranas do Rio de Janeiro. Finalmente, alerto ainda que a região toda é composta por áreas montanhosas e arenosas. O solo não é firme, como se parece, podendo ainda causar uma calamidade maior. Aguardo sua confirmação de recebimento via Correios. Espero estar errado. Que Deus abençoe a todos. Atenciosamente, Juscelino Nóbrega da Luz, Caixa Postal 54, Águas de Lindóia, S. São Paulo, CEP 13.940.00, e aqui tem o recibo da postagem dessa carta dele para o prefeito Rogério Cabral. Bom, eis então que pude ver em meus sonhos, isso é ele quando mandou para o Rio de Janeiro, quando aconteceu aquelas enchentes que os senhores se lembram, em 2009. Ele, naquela época, em 2009, ele já alertou a enchente de 2011, e aonde a carta dele diz, alerta para o ano de 2011 e 2012. E essa carta dele foi datada de 4 de novembro de 2010. E essa carta dizia o seguinte: eis, então, que pude ver em meus sonhos premonitórios grandes tempestades de desmoronamento atingir o Rio de Janeiro, entre 2 de janeiro de 2011 a maio de 2011, onde poderemos ter muitas vítimas. E pessoas que moram em encostas deverão ter uma atenção maior, porque a situação poderá piorar. E haveremos de ter problemas em morros em Niterói e Rio de Janeiro, vitimando várias pessoas. Espero estar errado, mas fica o alerta. Não querendo causar nenhum alarde ou pânico nas pessoas que vivem nas áreas serranas do Rio de Janeiro, Niterói, Minas Gerais e São Paulo. Isso serve como bússola para os administradores locais, governantes do Rio de Janeiro e os munícipes dessas regiões, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Itaipava, Três Rios, Bom Jardim, Itaboraí, Vassouras, Guapimirim, Duas Barras,
São José do Vale do Rio Preto. Locais onde serão atingidos por tempestades fortes e novas enchentes no dia 12 de janeiro de 2012 ou 2013, com proporções maiores do que este fato que vai acontecer nesses meses de janeiro de 2011. Não estou pedindo para ninguém sair correndo dessas regiões, apenas como alerta às autoridades e à população das regiões serranas. Embora seja um sonho premonitório, portanto, não é uma predestinação. Mas, enfim, precisamos agir e nos cuidar. Esse mesmo alerta vai para as pessoas que vivem em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Deus abençoe a todos e espero estar errado. Professor Juscelino Nobre da Luz, 16 de março de 2009. Essa carta foi do professor Juscelino em 2009. Ele agora, e tudo isso que está aqui, que eu acabei de ler, aconteceu. Verdade, doutora Tábua, doutora Tânia? Com certeza, né, Nildo? Você mesmo citou aí o nome de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Itaipava, São José do Vale do Rio Branco, São José do Vale do Rio Preto. Faltou só mencionar aí o nome de Areal, Sumidouro, né? Que realmente foram as cidades atingidas pela tragédia. E no documento original ainda, ele comentou também sobre Niterói e o desabamento de um morro. E o que nós tivemos lá em Niterói alguns meses antes da tragédia de Nova Friburgo? O desabamento do Morro do Bumba. É verdade. Não foi? E aconteceu também lá onde ele falou em Santa Catarina. Quer dizer, com certeza. Quer dizer, a carta que ele mandou aconteceu. Ele agora mandou uma, que é datada de 23 de agosto, aqui para Nova Friburgo, especificamente para o prefeito Rogério Cabral. Eu não vi em lugar nenhum comentários dessa carta. Aí as pessoas dizem assim: não, eles estão tomando as providências, eles estão... Eu gostaria que alguém viesse a público e dizer qual as providências. Às vezes, nas minhas colocações, as pessoas acham que eu exagero. Mas vamos lá, analisar friamente. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, eu não sei. Gostaria que não acontecesse e, se depender de mim, fazer alguma reza para não acontecer, eu até rezo. Tá? Perfeito. Agora, qual é a segurança que um município pode nos dar? Na minha opinião, nenhuma. Por que nenhuma? Tivemos em 2011. Quanta gente ficaram embaixo dessas terras que não foram retiradas? Quantas? Ninguém sabe. Ninguém tem esse número. Quantas pessoas vieram a morrer? Não sei se o número que eles passam é um número correto. Agora, tenho certeza o seguinte: muita gente não foi localizada, não foi achada e ficaram no solo de Nova Friburgo. Hoje, 2011, o que aconteceu hoje, nós estamos em 2014, daqui a pouco estamos em 2015. O que foi feito de lá para cá? Para, se amanhã, tomara que não aconteça, vier a acontecer isso, vai amenizar o quê? Vai salvar alguém de quê? As pessoas são obrigadas a morar nos mesmos lugares, até porque Nova Friburgo é um vale. Nós vivemos num buraco cercado de morros. E não tem nenhum trabalho feito. Nem divulgar essa carta, que eu acho que quando o prefeito recebeu essa carta, isso aqui deveria ser muito, muito, muito divulgado. Ah, vai assustar as pessoas. Não vai assustar ninguém, não. Isso aqui não assusta ninguém. Pelo contrário, isso aqui alerta para que as pessoas se cuidem. Se você está em algum lugar que é muito perigoso, que você tem condição de mudar para um lugar que não tenha perigo, você vai fazer. Agora, você não sabendo de nada, você vai ficar naquele lugar e vai pedir a Deus que não aconteça. Se acontecer, como aconteceu, é a desgraça que aconteceu em nome. Então, eu acho que isso tudo tinha que ser muito bem divulgado. Porque esperar que um município vá fazer alguma coisa para salvar alguém, se vier essas águas de novo, os senhores podem ficar tranquilos, porque isso é que não vai acontecer.
E isso é que não vai acontecer. Aconteceu em 2011. Quantas obras nós temos feitas aí? Só temos a grande maioria no centro da cidade. Só tem uma grande maioria no centro da cidade. Ah, estão canalizando o Rio Bengala, o Rio. Há quantos anos estão canalizando? E será que até 2015 vai estar canalizado? Eu não acredito. Pelo que a obra, como está sendo feita. Faz, faz. Entendeu? Então eu acho que essa carta aqui é importantíssima. Tomara que o senhor Juscelino esteja errado, que ele mesmo diz que reza para que isso não venha a acontecer. Tomara que ele esteja errado, mas eu acho que a população precisa se prevenir, tomar conhecimento desses fatos e, de alguma maneira, podendo se prevenir, porque se ficar aguardando providências dos poderes legislativo e executivo, isso aí cabe ao poder executivo, não é nem o poder legislativo, não vai ter providência nenhuma. Doutora Tânia, por favor. Nido, não foi feito nada, infelizmente, nada. Como você falou, foram obras aparentes, né? No centro da cidade. Agora, onde eu moro, que Vale dos Pinheiros, está sendo feito agora uma contenção que não vai dar tempo, infelizmente, e é isso que acontece. Infelizmente, essa cidade é atípica, como você sempre fala. Doutora Tânia, Tabata. Nildo, infelizmente, as notícias, quando chega a Nova Friburgo, as pessoas começam a dizer é um charlatão, é mentira, ele não tem como prever. Gente, vá se saber. Agora, é o que ele disse, 70% das coisas que ele sonha acontecem. Existe 30% que não. E pode ser que essa previsão para Nova Friburgo esteja dentro daqueles 30% que não venham acontecer. Tomara. Mas é preciso que haja movimentação do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, tá? Em apoio com a população para uma prevenção. E dizem que o prefeito não está nem aí. Bom, ele faz simulados. Uma vez por mês, a cada 6 meses. Esse mês ele já marcou 2. Então, já que ele marcou esses 2 simulados, a população podia aproveitar, né, Niedo, e participar do simulado. Pelo menos vamos estar preparados para uma possibilidade, porque tem aquele ditado, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Vai atrás de que não cai. Então, assim, é preferível a gente prevenir. Nós já estamos sabendo como é, nós já vivenciamos na pele, todo mundo sentiu a perda de um ente querido, um amigo, um colega, um familiar, alguém sentiu. Impossível que ninguém nessa cidade não tenha perdido ninguém conhecido na tragédia, né? Então, quer dizer, nós já vivenciamos aquilo, já sabemos como foi. Então, quer dizer, se a gente se preparar, se prevenir durante o mês de dezembro, o mês de janeiro, eu acho que a gente pode evitar uma coisa bem pior, como é a previsão dele. É claro que nem tudo a gente pode evitar, mas eu acho que é melhor prevenir do que remediar. Doutora Tabata, a senhora falou nos simulados, né? O Eu simulado acontece quando não tem catástrofe. Porque quando tem catástrofe não tem simulado. Sabe por quê? Porque as próprias pessoas que vão fazer o simulado não aparecem porque está na catástrofe e eles também têm que se proteger. Essa aqui é a grande verdade. Você vê, nós vemos hoje em Nova Friburgo um corpo de bombeiros que quem conhece vai lá ver, é uma organização que não está preparada para atender a população friburguense. Está preparada para atender o dia a dia, um princípio de incêndio, um fogo no mato, um socorro na ambulância na rua, mas se tiver uma catástrofe, não tem material humano. O material do humano é muito escasso. Aí a gente sai do Corpo de Bombeiro, que é um órgão estadual, e vai para um órgão municipal, que é a Defesa Civil. Quando eu vi comprarem para a Defesa Civil 2 ou 3 Hilux, eu fiquei de boca aberta. Defesa Civil não tem que usar Hilux, tem que usar carro preparado para entrar em lama, para sair de lama, para socorrer as pessoas. Hilux é um carro de 100 mil reais, carro de luxo para a Defesa Civil. Gente, chega até a ser brincadeira.
A gente chega até, às vezes, não acreditar no que está vendo. Agora, qual é o material que tem lá? Tem muita gente nomeada. Tem Hilux, mas material para trabalhar, para salvar alguém, para entrar, não tem. Não tem. É a mesma coisa que o Corpo de Bombeiro, é estadual, mas não tem. Mas a gente paga a taxa de incêndio todo ano. Tem município que nem tem quartel de bombeiro, cobram a taxa de incêndio. Fiscalização, gente. Fiscalização, que é o beabá dessas organizações. Não existe fiscalização. Não existe fiscalização. E se alguém achar que o que eu estou falando está errado, vem aqui, prova que eu estou falando mentira, prova que isso tudo acontece. Não acontece nada, nós sabemos o país que nós estamos, o estado e o município que nós estamos. Infelizmente, é isso aí que está acontecendo. Cada um, minha gente, que se cuide, cada um que se proteja, que se depender desses poderes para proteger cada um de nós estamos realmente, totalmente desprotegidos. Bom, eu recebi aí na rua de Nova Friburgo, estão soltando isso aqui na rua, é um prospecto, né? Isso. É um prospecto. E esse prospecto diz o seguinte, achei interessante trazer esse prospecto aqui, diz assim: Movimento Unificado dos Servidores Públicos Municipais de Nova Friburgo. Servidores municipais. Há mais de 10 anos, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Friburgo, o SINCEF, é presidido pela mesma pessoa. Enquanto nós, servidores, na maioria recebemos um salário mínimo, o presidente do SINCEF ganha até R$7.000. Lei Complementar 82, Diário Oficial Municipal, 30 de maio de 2014. Deve ter sido a lei que deu o aumento para esse presidente ganhar R$7.000. Provavelmente. É o que eu entendo. Aí o prospecto continua. Abaixo a ditadura, imediato afastamento do presidente do SINCEF, eleições já. Exigências de explicações ao Conselho Fiscal do Sindicato. Compareça à sede do Sindicato Têxtil, na rua Augusto Spinelli, número 84, Centro, dia 18 de setembro de 2014, às 18 horas. Já aconteceu essa reunião, mas é esse prospecto que estão distribuindo aí, que estavam distribuindo na cidade. O negócio aqui parece ser grave, né? Querem prestação de conta, querem eleição já, diz que o presidente lá está há 10 anos, entendeu? Isso deve ser daquela turma do PT, né? Que já está há 12 anos, né? Deve ser da turma do PT, 12 né, doutora? anos, 15 anos, e deve assim ser vai. dessa turma. E agora, assim, como teve essa dia 18 que já passou, provavelmente virão outras, né? Ah, provavelmente Até virão acertar. outras, entendeu? Bom, eu tomei conhecimento essa semana de uma ação de obrigação de fazer CC/indenizatória. Acumulada com. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Essa ação é da Associação dos... Aquilo ali que eu li do prospecto é do sindicato. Isso aqui é da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Nova Friburgo. Então essa ação está aqui e eu tirei alguns trechos da ação para poder passar para os nossos telespectadores, porque, né, tempo de televisão é muito curtinho. Então eu coloquei aqui. A associação entrou com uma ação de obrigação de fazer contra a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, onde os fatos dizem que, para efeito de administração dos recursos humanos da municipalidade, foi criada a Lei Municipal 2646, de 1º de março de 1994, onde estabeleceu o quadro permanente da municipalidade. Nesta lei, foram criados cargos em níveis de vencimento de 1 a 32, com grau superior uns aos outros em 5%, que criaram uma tabela onde chamaram essa tabela de tabela de níveis. A autora, que é a associação,
informou a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, que do nível de 1 até 22, estes funcionários percebem menos que o salário mínimo vigente. E que o município, para esconder o déficit, deu como engodo a cada nível uma vantagem pecuniária extra. Como sempre, as mesmas coisas, o município atípico e sempre querendo enganar. Há na municipalidade diversos tipos de contrato de trabalho. Os do quadro permanente da Lei 2646/94, sendo os únicos estatutários, e os demais servidores seletistas, que não pertencem ao quadro da tabela de níveis. Ao serem concedidos aumentos com a base na Lei Complementar 82, agora de 2014, que omitiu em vários momentos a realidade dos fiscais do município, tal como de não ter incluído os fiscais pertencentes à fiscalização do trânsito, extinta ao TRAN, e os fiscais de atividades econômicas. E ainda foi criado o adicional de produtividade fiscal, o que sobremaneira aumenta os vencimentos desses servidores. Ao serem concedidos aumentos com base na Lei Complementar 82/2014, com base em pedido elaborado por meio do processo administrativo, é possível depreender de fácil análise que foi concedido a 3 fiscais pertencentes ao quadro permanente da Lei 2646/94, o aumento com base no novo plano de carreira dos fiscais. Assim, feito por meio da Portaria 955, de 10 de março de 2014, e da Portaria 956, de 10 de março também de 2014. Bagunça generalizada. Né, doutora? A senhora que faz essa área do trabalho, a senhora está... Depois a senhora vai fazer um comentário. Bagunça generalizada. Assim, causou, por dali em diante, um prejuízo aviltante aos servidores ativos, inativos e pensionistas, que, obviamente, haverá de ser corrigida toda a tabela funcional mencionada obrigatoriamente no nível de 1 a 32. Lógico, se a tabela é 32, eles só deram para 3, eles têm que corrigir. E de 1 a 22, as pessoas recebem menos que o salário mínimo, e aí deram uma gratificação, um engodo, está tudo errado. Tem que corrigir tudo isso. Essa é a ação da associação dos servidores públicos municipais. Os senhores verem que não tem jeito, ninguém respeita ninguém respeita nada. E essa é o conteúdo da ação que a Associação dos Servidores entrou e que está sendo questionada judicialmente. Mas o que a gente entende é uma bagunça danada, estão fazendo o que eles querem fazer e, segundo as informações, diz que o presidente desse sindicato, que também é funcionário da prefeitura, diz que o presidente, ele está nesse quadro, né? Nesse quadro dos níveis, né? A diferença dos níveis, ele está colocado lá no 28. E dentro da ação, ele é o 28 desse quadro aqui, da tabela dos níveis, né? Ele é o 28. E o presidente da Sincentro? É o presidente da Sincentro. E na ação que está aqui em meu poder, vai uma demonstração da tabela de níveis, mostrando tudo direitinho, quem ganha o nível de 1 a 22, cada um ganha X, que é menos do salário mínimo, e quando chega no nível 28, de R$ 952 foi para R$ 3.500. R$ 3.500 deve ter tido, R$ 3.500, segundo está aqui na ação, deve ter tido aquela gratificação e que de repente vai fechar com esse 7 mil. Com esses 7 mil que colocaram aí na rua. É isso que eu estou entendendo. Entendeu? Agora, o presidente, senhor Paulo Roberto de Moraes, que é o presidente da Associação dos Servidores Municipais de Nova Friburgo, mandou agora uma carta, um documento protocolado lá para a Câmara dos Vereadores,
e diz o seguinte: excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, vereador Márcio Damasio, o assunto: anteprojeto de lei municipal. Revoga em totum a lei municipal número 3.385/2014 e dispositivos da lei 2.646/94 e 2.389/90 e dá outras providências. Solicitamos a especial atenção de Vossa Excelência ao que se segue, posto que seja marcada nesta Casa Legislativa dia e hora para uma audiência pública pertinente ao anteprojeto pela lei municipal referido, em face do que ora se expõe. Aí ele coloca: considerando que o órgão representativo de classe funcional da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo até então não foi ouvida e cientificada das modificações que pretende fazer o Executivo, faz de bom alvitre ser discutida a matéria com os pares do Legislativo, consagrando em ata as modificações a serem implantadas, as quais, a persistirem, terão prejuízos incalculáveis aos funcionários com mais de 30 anos de carreira prestes a se aposentarem, inclusive aos aposentados e pensionistas, e em especial ao professorado ativo do SEC e funcionários ativos da Prefeitura Municipal. Considerando que estamos em período eleitoral, cuja eleição dar-se-á no dia 5/10/2014, impõe-se como medida cautelar por parte do Executivo e Legislativo melhor apreciação do caso focado, posto que perdurar a mensagem remetida a esta Casa em análise fatalmente caracterizar-se-á em desrespeito à legislação eleitoral, cabendo inclusive ciência ao TRE para a devida apreciação de estilo. Considerando que a alteração legislativa que fere os direitos adquiridos e o ato jurídico perfeito poderão até ser benéfico aos cofres públicos de momento, todavia sobrecarregará efeito social negativo quanto mais político. Desta forma, a Associação Representativa da Classe dá ciência a todos os vereadores e servidores municipais, a fim de que não sejam surpreendidos com manobras de votação em caráter de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Paulo Roberto Moraes, presidente da associação. Então, essa é mais um imbróglio, né? Não ri não, doutora. É isso mesmo, Nildo. É mais um imbróglio jurídico. É mais um. Eu gostaria que a senhora comentasse, doutora Tábua, e depois a doutora Tânia, por gentileza. Me presta, Nildo. Por favor. Como você mesmo disse, Nildo, existem muitos funcionários, não só aqui, né, mas em outros locais, mas estamos agora falando de Friburgo. Esquece tudo. Que infelizmente recebem menos do que um salário mínimo. E existe uma lei maior que diz que nenhuma pessoa pode receber menos que um salário mínimo. Só que isso não é, infelizmente, acatado pelos nossos governantes, principalmente em Nova Friburgo. E para abanar, dá uma ajudazinha aqui, aumenta um pouquinho ali, aí dá um benefíciozinho aqui, um presentinho ali, até chegar a um salário mínimo. E outra coisa, determinados funcionários, determinados cargos, regidos por classes, vamos botar assim, os advogados, eles têm a classe que regulamenta a profissão deles, que é a OAB. Os médicos têm o CRM, os nutricionistas têm lá o sindicato deles, e todos eles estabelecem que dentro do país, tá, ou do estado, aquele profissional não pode receber menos do que aquela profissão, do que aquela taxa que eles estabelecem como piso daquela profissão. Acontece que em Nova Friburgo, todos os funcionários recebem menos do que o piso das classes. Vamos dizer, uma nutricionista, o salário base de uma nutricionista, de acordo com o seu sindicato, é de 2.000 quebrados. Em Nova Friburgo, eles recebem 1.000 e pouquinho. Não pode, entendeu? Mas, como estamos falando de Nova Friburgo... Uma cidade atípica. É uma cidade atípica. O que acontece? É preciso que se proponha uma ação na justiça. A Associação dos Servidores Públicos Municipais
ela fez isso. Mas isso não impede que o funcionário que descubra que está recebendo menos do que o piso, que ele teria que receber, não só pelo seu conselho, mas pela lei anterior, propor a sua ação de forma individual também. O que não se pode é ficar de braços cruzados, sentado no sofá, esperando cair do céu. Infelizmente, você tem que procurar o sindicato, a associação, procurar um advogado da confiança e correr atrás de seus direitos, porque se deixar, vai continuar. Porque todo governo, para tirar de você, ele tira o que é uma beleza. Agora, para te dar, infelizmente, é muita dificuldade. Doutora Tânia. Faço minhas palavras da doutora Tabata, sem mais delongas, porque é impossível. Essa cidade aqui está cada vez pior. Temos que fazer, agir e está na hora de agir. Dia 5 de outubro está chegando. Só que dia 5 de outubro agora não vai mudar essa cidade, doutora, porque não é eleição para prefeito. Mas ajuda, Nildo, se a gente tirar o homem que está lá, ajuda. Entendeu? Tem que sei, começar por algum jeito. O outro que vier, de repente, é a mesma farinha, não sei. Mas vamos lá. 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Quem nunca passou por uma situação em que, ao adquirir um produto ou serviço, o comerciante impôs a compra de outro produto ou serviço? Esse tipo de ato é tão conhecida como a venda casada ou operação casada, em que fornecedores condicionam o fornecimento de algum produto ao serviço a outro produto ou serviço. O artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: é vedada ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, a condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Exemplos: quando o consumidor é proibido de adentrar nas salas de cinema com alimentos comprados em outros locais. Outro exemplo: quando o consumidor, com o intuito de abrir uma conta corrente, vê obrigado pela agência bancária a adquirir um seguro de vida incluído no mesmo contrato. Isso aí são chamadas a venda casada ou operação casada, que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, né, doutora Tabata? Sim, Nildo. Isso é um fato corriqueiro, muito constante, não só nas agências bancárias, mas em determinadas lojas, né? Muitas lojas de redes de magazines e lojas de móveis grandes que fazem aquela venda casada. E, infelizmente, é uma coisa corriqueira e que as pessoas que não têm conhecimento da sua ilegalidade fazem, aceitam. E quando você vai tentar desfazer, há aquele impedimento. Bom, o que acontece? Se você foi vítima dessa venda casada e você acha que foi injusto, você pode procurar um profissional da sua confiança e propor uma ação no juizado. E se você tentar adquirir algum produto em algum lugar e eles só te permitirem que você adquira aquele produto com a compra daquela venda casada, daquele outro produto, você pode também propor essa ação. Vamos dizer, você precisa de um cartão de crédito no banco, onde você tem a sua conta, onde você é correntista. Mas o banco só quer lhe fornecer o cartão de crédito se você fizer, vamos dizer, um seguro de vida ou um seguro de alguma coisa, uma aplicação, alguma coisa assim. Se você se achar injustificado, né, injustiçado, lógico que o banco não vai fornecer prova escrita ali pelo funcionário como contra ele, mas você pode pegar ali algum panfleto, alguma coisa assim e propor a ação, porque é um ato ilegal, mas que infelizmente é muito corriqueiro, e a justiça já tem dado diversas sentenças favoráveis contra isso, principalmente aqui na comarca de Nova Friburgo. A senhora já foi vítima de venda casada, doutora Tânia?
Já, inclusive na época para comprar uma televisão, alguma coisa, vem aquela bendita daquela assistência a mais, né? Que a fábrica dá 1 ano. A garantia estendida. A garantia estendida, aí cobra, eu disse, não tem que cobrar nada, é um ano e pronto. Eu simplesmente não levei. Procurei outra loja para comprar. Porque, vamos falar, com relação à garantia estendida, eu nunca vi ninguém dizer que foi que resolveu o seu problema dentro da garantia estendida. Já ouviu, doutora Antônia? Garantia estendida é venda casada. É lógico, isso é um roubo, uma prática abusiva. O nome não aceite, porque você vai ter dor de cabeça. Então deixa eu colocar um outro assunto que também entendo ser importante. Com o falecimento de um ente querido, surgem diversas dúvidas acerca do que fazer. Quais dívidas do falecido devem efetivamente ser pagas? Quais providências devem ser tomadas em um inventário dentre outras preocupações? No que diz respeito às dívidas do cujos, o Código Civil, em seu artigo 1792, dispõe que o herdeiro não responde por encargos superiores ao valor da herança. A um primeiro olhar, todas as dívidas do falecido seriam exequíveis, até o limite da herança, não respondendo os herdeiros pelos valores que excedem a universidade de bens. A dívida do crédito consignado, cujo pagamento é realizado mediante o desconto direto na folha de pagamento e que não possui nenhum outro tipo de garantia contratual, é uma relação evidentemente consumerista, na qual o consignatário é o fornecedor e o consignante é o consumidor. Ocorre que a matéria está regulada também pela legislação especial pertinente ao crédito consignado, quais sejam Lei 10.820/2003 e a Lei 1046 de 1950, que ninguém conhece, porque é muito velha. Assim, por desconhecimento da lei, percebe-se que diversas pessoas são vítimas de cobranças de dívidas inexigíveis, em razão do comportamento abusivo das instituições financeiras. Diante disso, os herdeiros devem, em tais casos, procurar as instituições financeiras para obter o cancelamento da dívida contraída pelo consignante falecido e, caso não obtenham êxito, devem recorrer ao Poder Judiciário para obter o reconhecimento do direito à extinção do crédito consignado. Recomenda-se ainda, para aquelas pessoas que tenham pago empréstimos consignados contraídos por entes queridos já falecidos, que ajuizem ações de cobrança dos valores pagos indevidamente, hipótese em que a referida restituição deve se dar em dobro, conforme autorizado pelo artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Doutora Tânia, e aí, o que a senhora me diz disso? Não, inclusive, crédito consignado, né, a maioria dos aposentados fazem, porque a renda, infelizmente, está menor, embora digam lá em cima que... Deixa eu só fazer um adendo para a senhora, não é a maioria dos aposentados, não, é todo mundo. Exatamente. E como a senhora lá que preside o país diz que está tudo bem, mas, infelizmente, todos os aposentados estão entrando com empréstimo consignado para suportar a família. E acontece isso, aí morre, o que acontece? Tem que entrar na justiça. Aí a família com medo, sem informação nenhuma, corre lá e paga, se endivida para pagar, né, doutora Tabata? Nido, e independente de você pagar ou não essa conta, né, desse empréstimo consignado, o simples fato de você já ter comunicado ao banco o falecimento daquele ente querido, né, já ter comunicado aquela instituição, e você continuar recebendo essa comunicação na sua residência, essas cobranças, e seja assim uma ação contra aquele banco, não em nome do cujos, mas em nome da família, e podendo sim também reiterar, né, requerer o pedido de uma indenização por danos morais, porque você está tendo ali, você está sofrendo ali um constrangimento. Exatamente. Né? Cada vez que se vê E lembrando também que quando você faz um empréstimo consignado, você naquele valor que você já está cobrando,
já está pagando, está sendo cobrado e vem pagando mensalmente, além do valor aplicado dos juros, também está ali embutido um seguro exatamente prevendo essas condições. No caso de falecimento, o que você pagou ali de seguro vai vir e vai quitar a sua dívida, só que as empresas infelizmente não fazem isso, então tem que procurar o seu direito através da sua doutora justiça. Tabata, eles vão recebendo e vão botando no bolso, né? Deve Porque ser a lei, 1800. a lei é de 1950, as pessoas não conhecem e eles pressionam mesmo. E as pessoas com medo pagam. As pessoas têm que entender que o falecido não vai mais para o SPC, já faleceu. Já faleceu. E tem que procurar os direitos. Olha, gente, é um assunto aqui que também eu considero importante. Perda de bebê em acidente de trânsito gera direito a seguro obrigatório. Eu também acho que isso aqui pouca gente conhece. Para o Supremo Tribunal, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, apesar de não possuir personalidade civil, o feto deve ser considerado pessoa e, como tal, detentor de direitos. A quarta turma do STJ, por unanimidade, reconheceu que a morte de um feto em acidente de trânsito dá direito ao recebimento do seguro obrigatório, que é o conhecido DPVAT. Segundo o acórdão, o nascituro detém mera expectativa de direitos em relação aos proveitos patrimoniais, cuja condição depende diretamente do seu nascimento com vida. Por outro lado, o relator do recurso do STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que, apesar de não possuir personalidade civil, o feto deve ser considerado pessoa e, como tal, detentor de direitos. O ministro assentou de uma vez, reconhecido o direito à vida, não há que se falar em procedência do pedido de indenização referente ao seguro DPVAT. Olha aí que outro assunto importante que pouca gente conhece, doutora. Neildo, e com certeza o reconhecimento daquela criança que estaria, né, do nascituro, que estaria por chegar ao mundo, vir a falecer e ter direito ao seguro DPVAT, ele sendo considerado uma pessoa, a lei, né, a nossa Constituição, a lei que rege o DPVAT, não a lei da seguradora, a lei da República Federativa do Brasil, a lei feita pelos lá deputados e senadores, que regula o DPVAT, ela prevê o pagamento integral do DPVAT. O que seria esse pagamento integral? Hoje está valendo R$ 27.100, que seria 40 salários mínimos. Então, você faleceu em acidente de carro, em acidente de trânsito, você tem direito, a sua família tem direito a recebimento proporcional. Se você perdeu um membro, não importa o tamanho do membro, você tem direito também ao seguro DPVAT. E, com certeza, a perda do filho daquele nascituro e seja também a indenização total do pagamento do seguro DPVAT. O que vocês têm que saber é que, normalmente, as companhias de seguro não pagam. Não pagam. Ah, não paga, não tem direito. Ah, não tem direito não, o senhor não paga não? Aciona. Pode ir para a justiça que vai ganhar. Está aqui. Isso é decisão do Superior Tribunal de Justiça. Né, doutora? Com certeza. Infelizmente, né, tudo tem que se fazer na justiça. Infelizmente. Hoje, né? Tudo tem que ser acionado mesmo. Doutora Tabata agora vai conversar com os senhores sobre o cantinho do idoso. Senão daqui a pouco eu esqueço, e aí e vai a doutora Tabata falar sobre o cantinho do idoso, e a doutora Tânia também vai, né? Da semana passada. Vai também falar um negocinho ali, por gentileza, as duas. Uma de cada vez, por favor. Você quer ir primeiro, doutora, que a senhora vai dar continuidade à matéria de semana passada? A senhora deixa? Vamos lá. Por favor, doutora Tânia. Em relação à semana passada que a doutora falou dos asilos, aí eu fiz uma pesquisa para os senhores idosos saberem. Em um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado na terça-feira passada, revelou que o número de instituições públicas que abrigam os idosos não acompanha o crescimento da terceira idade, que já chega a mais de 20 milhões de pessoas, viu? Como é que vocês estão ficando velhinhos? Segundo o censo de 2010, no Brasil, funcionam 3.548 asilos, públicos e privados. No entanto, a pesquisa mostrou que o governo, nas esferas municipal, estadual
federal tem apenas 218 asilos em todo o país. O governo federal tem apenas uma instituição para idosos, o Abrigo Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que atende a 298 pessoas. O estudo apontou que mais da metade das instituições brasileiras, 65,2%, são filantrópicas e a contribuição do setor público representa apenas 22% das receitas desses lugares. Então, doutora Tabata, é aquela coisa, o governo diz uma coisa e a realidade é totalmente oposta, não é? Nossos velhinhos estão aí desamparados, não é? E falando de abrigos, vamos nós hoje ao capítulo 9 da Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. E o que prevê esse capítulo 9? Da habitação. O direito do idoso à habitação. E ele é taxativo no seu artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural. Qual a família natural? Aquela família que ele pertence, aos filhos, às noras, aos netos, à esposa, aos irmãos. Essa é a família natural do idoso. Ou substituta, tá? Ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Então, quer dizer, o idoso ele tem direito a morar, a ter uma moradia digna na sua família, numa família substituta, que é aquela família que pega o idoso para si, por carinho, amor e respeito, a morar sozinho, desacompanhado, aquele idoso que mora sozinho, ou então em instituições públicas e privadas, que são as casas-lares, os abrigos, que nós temos conhecimento, que nós comumente chamamos de asilos. No caso, os órgãos públicos estaduais e municipais, eles têm que destinar nos programas habitacionais, que é aquele Minha Casa Minha Vida, por exemplo, unidades em regime de comodato ao idoso, na modalidade de casas-lares. Ele tem que incluir nos programas de assistência ao idoso formas de melhoria de condições de habitação e adaptação da moradia para aquele idoso, considerando seu estado físico e sua independência de locomoção. Então eu vou ceder uma casa para aquele idoso, um idoso deficiente que necessite de cadeira de rodas. Eu vou ceder aquele imóvel através de comodato, que não haverá pagamento de nada, mas também tenho que proporcionar as adaptações necessárias naquela casa para que o idoso com determinada necessidade física possa ali residir. Os órgãos públicos também têm que elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à habitação popular, que seria o direito à utilização dos planos do Minha Casa Minha Vida. E tenho também que diminuir as barreiras arquitetônicas e urbanas para que eu possa circular tranquilamente nessa cidade. Proporcionar ali ter as calçadas certinhas, rampa para deficiente, para os idosos, evitar que os carros, ter uma fiscalização perfeita ali daquele comprometimento. No seu parágrafo 1º, ele diz que a assistência integral nessa modalidade de entidade de longa permanência, que seriam as casas-lares, os abrigos, será prestada quando verificada a inexistência do grupo familiar. Então, quer dizer, o idoso, primeiro tem que morar com a sua família ou com família substituta. Se não houver condições, se ele não tiver essa família e não tiver condições de morar sozinho, aí sim é que ele vai para esses lugares em que ele tem que ficar ali, que são as modalidades das casas-lares. Tá? E o abandono também tem que ser levado em conta também, o abandono ou a carência financeira da família do idoso. Tá? Não é simplesmente eu não quero ficar com meu pai ou com a minha mãe, vou lá e jogo lá e não dou assistência. Não é isso, há todo uma questão a ser discutida. No artigo 2º, toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter
identificação na parte externa. Então, quer dizer, eu vou colocar lá, lar-abrigo ao idoso, fulano de tal, tá? Sobre pena de interdição do poder público no âmbito estadual ou municipal. E eu também tenho que atender à legislação pertinente, que são aquelas que eu já trouxe alguns programas atrás, colocando ali psicólogo, médico, geriatra, fisioterapeuta, dentista, toda aquela necessidade do idoso ali tem que ser prestada. Eu também tenho que abrigar o idoso na minha casa e eu tenho que manter os padrões de habitação compatíveis com as necessidades dele, que é a mesma coisa que o Estado e o município, ao ceder a casa para o idoso, tem que fazer. Eu tenho que fazer adaptações de acordo com as necessidades daqueles idosos que lá eu tenho. Assim como eu tenho a obrigação de provê-los com alimentos regular e higienes indispensáveis das normas sanitárias. Então, quer dizer, eu tenho que alimentar e dar e prestar higiene ao idoso. Eu tenho que ter uma casa sempre limpa e eu tenho que zelar pela higiene do meu idoso. No artigo 38, a Lei 10.741 de 2003, ela prevê que nos programas habitacionais públicos ou subsidiários com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria. No entanto, tem que se observar o seguinte: reserva de 3% das residências para o idoso. Então, eu estou fazendo Minha Casa Minha Vida, além do idoso ter direito à prioridade na compra daquele imóvel, eu tenho que reservar 3% daquele imóvel para o idoso. Eu tenho que implantar equipamentos urbanos comunitários voltados aos idosos. O que seria isso? As academias para a terceira idade. Aqui em Nova Friburgo nós temos algumas e temos aquela famigerada academia, alvo de muita crítica, que fica as portas fechadas ali na Praça do Suspiro, não é verdade? Perfeito. Também tenho que criar critérios compatíveis com o rendimento do idoso em relação à sua aposentadoria e pensão para aquisição desses imóveis. Por quê? O idoso, ele possui a prioridade na compra, né? E com relação à compra, só um dado, com relação à Caixa Federal, mais de 1,8 milhões de idosos com mais de 60 anos de idade possuem linhas de crédito e já adquiriram imóveis pela Caixa Econômica. Tá? Existe aquele tabu, porque se você comprar por causa da idade, você vai ter uma taxa mais alta, não sei o que, não sei o que. A lei não prevê esse aumento da taxa, ela prevê que seja feita uma compatibilidade entre o que você ganha em aposentadoria ou de pensão e o valor da prestação que você vai comprar. Então, quer dizer, mais uma vez, o Código prevê para o idoso algum direito. E hoje nós falamos do direito à habitação. Só que, mais uma vez, por desconhecimento da população, não se põe em prática esses direitos que se tem. Por isso que é interessante toda semana a gente trazer um pouquinho aqui e repetir algum direito que vocês queiram que a gente traga. Aí a gente pede para que vocês liguem durante o programa, que vocês peçam, solicitem e que vão acompanhando direitinho com a gente os seus direitos. Quem puder, vai anotando para quando precisar saber em qual lugar da lei se encontra o seu direito previsto. Aquele direito à saúde, à habitação, ao trabalho, à aposentadoria e entre outros direitos mais que o Código, né, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, prevê para vocês. Bom, os senhores viram aí, a doutora Tânia e a doutora Tabata colocaram sobre o Estatuto do Idoso. Importante isso aí, porque as pessoas ficam sabendo e ficam questionando os seus direitos. A lei, ela só pega, eu tenho mania de dizer que tem lei que pega e tem lei que não pega. As leis que pegam é quando as pessoas conhecem e põem para funcionar. Foi prejudicado, questiona judicialmente. Aí, os senhores viram aí o que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor? É uma lei que hoje garante todo mundo. Bom, eu costumo dizer aqui nesse programa, e vou dizer sempre até que isso mude, que eu não acredito
que vai mudar agora, que essa cidade é uma cidade atípica. Eu vou mostrar aos senhores ali uma foto, que os senhores podem até não acreditar o que os senhores vão ver, mas nós passamos, vimos o fato e tiramos e filmamos, fotografamos para mostrar aos telespectadores a balbúrdia que está essa cidade e a falta de respeito, de organização, de tudo que acontece nessa cidade. Por gentileza, técnica, coloque aí essa foto, por gentileza. Os senhores estão vendo ali, aquilo ali é um carro da prefeitura, lotado aqui na Secretaria de Olaria, entendeu? Olha lá, com as 4 rodas em cima da calçada. Está ali, ó, está aqui, é aqui nessa rua, aqui em frente à TV, está lá, ó. Está lá na porta, lá o nome da coisa direitinho, está lá o carro. Do lado do supermercado Bramil, do lado né? do supermercado Bramil, doutora. Tá Ali lá. um pouco daquele posto ali da prefeitura. E em cima da faixa de pedestre. É isso que eu ia comentar. Está em cima da calçada, está em cima da faixa de pedestre, é um carro oficial, lotado aqui na Secretaria de Olaria, aqui pertinho ali, ao lado do Bramil. Isso é absurdo, gente. Isso aí quem está fazendo é um carro oficial. E se eu boto o meu? E se a outra pessoa? Quer dizer, o povo respeita, o ser humano respeita, os carros oficiais não respeitam. Então aí, eu estou mostrando esse aqui, por um acaso nós passamos e pegamos. Mas tem tantos. Um dia desse, semana passada, eu comentei um carro da própria Altran, que parou ali do lado de cá, botou 2 rodas em cima da calçada, as 2 pessoas que estavam no carro saíram e foram ali numa loja que tem ali comprar doce. Nas lojas americanas. Foram nas lojas americanas e o carro ficou do lado ao contrário, com 2 rodas em cima da calçada, num carro... Em frente ao posto da polícia, né? Dessa secretaria aí. Mas, Nida, eles podem, nós não podemos. Agora está aí, estou mostrando, isso aí... Direitos são iguais, né? Não é invenção, não é nada, está aí, para que os nossos telespectadores, para que o povo friburguense tire as suas considerações sobre isso, e quando a gente vem aqui e fala, ficam zangados, porque é isso, não é nada. Aqui eu só trago a verdade, aqui eu só mostro a verdade. 25239705, entre em contato conosco aqui, participe aí do nosso programa. Plano de saúde, mesmo com parcelas atrasadas, não pode ser cancelado pela operadora sem a prévia notificação ao consumidor. Em maio de 2014, ao tentar marcar uma consulta médica, a autora da ação tomou ciência de que o contrato firmado em maio de 2013 com o plano de saúde estava cancelado desde 14 de fevereiro de 2014 por atrasos no pagamento. Entretanto, a autora não recebeu nenhum aviso de rescisão contratual, de forma que continuou pagando as mensalidades advindas do plano de saúde, certa de que estava com a sua assistência médica assegurada. A autora conseguiu liminar reconhecendo a abusividade do cancelamento, em razão de a consumidora não ter sido comunicada previamente para ter a oportunidade de quitar seus débitos. Tendo ainda a decisão determinado a parte ré que restabelecesse o contrato em todos os seus termos no prazo de 24 horas. O contrato poderá ser cancelado se o segurado deixar de pagar as mensalidades por período superior a 60 dias consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja notificado até o 50º dia de inadimplência, para que tenha oportunidade de quitar a dívida, o que não ocorreu no caso em questão. Está aí, doutora Tânia, doutora Tapa, mais um fato aí, e que realmente os planos de saúde fazem diariamente, porque as pessoas não têm conhecimento desses direitos que as pessoas têm. É um absurdo e é verdade, e não adianta querer dizer que tem um plano que não faz, o plano todos fazem. E eu já vi casos aqui em Nova Friburgo, de desses dois, são 2 planos que nós temos aqui, né? 2. De um desses planos, mandaram a carta para o associado, comunicando o atraso, ele ir lá
efetuar o pagamento e quando vai usar não consegue porque o plano foi cancelado. Isso é um absurdo. Se você mandou a carta comunicando um atraso, a pessoa foi lá e efetuou o pagamento, você jamais pode deixar de permanecer, deixar aquele associado permanecer. Você tem que continuar com aquele associado lá, porque ele cumpriu, mesmo que com um atraso, as suas obrigações. Você poderia cancelar caso ele tivesse recebido o comunicado não efetuado o pagamento. Mas infelizmente, né? Tudo aqui é atípico. Tudo é atípico. Eu quero agradecer a participação do senhor Humberto do Centro. E ele colocou aqui para mim. Parabéns pelo programa. Niedo, o nosso país é um país engraçadinho. Esse vidente, Niedo, é um oportunista. Não quero defender o prefeito, não. Mas se nós passamos a dar ouvidos a esse oportunista, é melhor desistir de tudo. Ninguém nesse mundo tem capacidade de prever coisas do futuro. Todas essas pessoas que tentam fazer isso são pessoas de caráter duvidoso. Seu Humberto, obrigado pela sua participação. Quando eu li a carta daquele senhor, eu disse que tem pessoas que acreditam, que tem pessoas que não acreditam. E essa é a sua colocação, a sua maneira de ver, e que eu respeito. E também, além de respeitar a sua, as minhas colocações e as minhas opiniões também terão que ser respeitadas, né? Quem respeita também tem que ser respeitado. Respeito perfeitamente a sua colocação. Senhor Carlos Cardoso de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Niedo, eu pensei que do alto dos meus quase 80 anos eu não ia viver o bastante para presenciar essa monstruosidade que foi a incineração desse pobre animal. Esse subprefeito Denilson Breder fez uma monstruosidade sem precedente. Agora, há pouco, Niedo, a Inter TV mostrou no seu jornal uma reportagem falando desse episódio. Temos que fazer alguma coisa. Isso aqui foi um subprefeito aqui de Olaria que incinerou um cavalo. Dona Flávia de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, monstruoso, 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 monstruoso e etc. O que o subprefeito de Olaria, senhor Denilson Breder, fez colocando pneus em cima do cavalo e colocando fogo, além do crime ambiental, essa atitude foi de uma monstruosidade sem limite. Niedo, será que esse subprefeito Denilson Breder quis fazer o que o ex-secretário do Heródoto fez com o cachorro? Um ex-secretário do Heródoto também matou um cachorro na prefeitura, vocês lembram, né? Mataram vários cachorros naquela época. Senhor Carlos de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. É repugnante o que o secretário de Olaria, Denilson Breder, fez com esse cavalo que morreu atrás da AFAF. Ele tentou os bombeiros, mas os bombeiros disseram que não é da competência deles. O trator da subprefeitura não entrava dentro do rio. Aí o subsecretário, ou melhor, o subprefeito de Olaria, Denilson Breder, mandou incinerar o cavalo com pneus. Isso, Niedo, é monstruoso e, além de monstruosidade, tem o aspecto ambiental. O ambientalista consultado disse que ali naquele local tem nascente e o impacto ambiental é violento. Mas é mesmo, né? Só um idiota para fazer isso aqui. Não, assim, tudo bem que não é da competência do Corpo de Bombeiro. Agora, cadê aquele veterinário que tem uma empresa, que tem um convênio com a prefeitura, que é responsável pela captura de animais vivos e mortos? Cadê? Cadê? Só está ganhando dinheiro só. Cadê? É verdade, a doutora Tapa levantou um assunto importante. Inclusive, ele nem castra também. Senhor Rúsio Carvalho de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, tudo que você fala no programa é a pura realidade da nossa cidade e do nosso povo. Obrigado, senhor Rúsio, pela sua participação. Senhor Francisco de Duas Pedras, obrigado pela participação. Niedo, Duas Pedras está abandonado. Fizeram uma rede de esgoto na rua São Pedro, perto da igreja. Largaram o resto da terra encostado no muro do colégio. A rede está toda entupida, paralelepípedo soltando do calçamento, etc, e etc. Niedo, Duas Pedras está um caos. Seu
Senhor Francisco, eu acho que Nova Friburgo está um caos, né? Pelo amor de Deus. Senhor Hugo Vilaça, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a iluminação das ruas do condomínio Vila das Flores, ao lado do conjunto Roseral 2, está às escuras. E aquele caminho ali é muito importante para quem mora na Via Expressa e tem que acessar a Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, a rua do Supermercado Bramil. Já reclamei na Energisa e nada adiantou nenhum. Mas a conta do poste paga, né? A conta do poste paga e aí ninguém explica nada. Quando eu digo que isso aqui é uma cidade atípica, isso aqui está uma esculhambação, quando não tem governo, quando não tem fiscalização, quando não tem nada, as pessoas ficam zangadas comigo. Mas está aí, não sou eu que estou falando, é o povo que está sofrendo com isso. Dona Odete do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo tem 81 anos e adora a doutora Tabata fazendo o quadro Cantinho do Idoso. Eu queria mostrar a minha revolta com esses empréstimos consignados. Eles praticamente induzem aos idosos a pegar empréstimo, porque a facilidade é muito grande. E as pessoas, na intenção de muitas das vezes ajudar um parente, como um filho, neto, etc., ele cai na armadilha. Isso é covardia. Isso é uma grande covardia. Isso aí foi criado, sabe por quem? Pelo governo. É o caso daquela cliente lá do escritório, né, Nildo? Que pegou aquele empréstimo, não informaram a ela o correto, além de pagar ali durante 60 meses o empréstimo dela, agora teve que parcelar lá em 6 vezes, mais 2.000 e poucos reais. Né? Se aproveita da boa índole, né, e do desconhecimento de uma pessoa idosa e faz uma covardia como essa. Senhor Fontana de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pela sua coragem, Niedo. Niedo, além de mandar queimar um animal indefeso, esse brede ainda coloca o seu carro estacionado em cima da faixa de pedestre. Esse cara é um louco, Niedo. Está na hora dele sair para o bem da nossa população. O Rogério que tem que tirar, está lá o carro, lá mostrando lá o carro para os senhores verem, para ver que não é mentira. Eles são tudo loucos, eles não respeitam nada, não respeitam ninguém, é um abuso total. Lugar onde não tem comando, meu amigo, aonde não tem comando é bagunça, não tem jeito. Senhor Hélio de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, é triste ver o quadro político que se apresenta para a população. A gente não vê um candidato que passe seriedade no que fala. Por trás dos discursos tem sempre o interesse de ir lá na frente levar vantagem. Infelizmente, enquanto não houver uma reforma política, não vai haver melhora. Concordo, seu Hélio, plenamente com a sua colocação. Senhor Carlos Alberto de Conselheiro, parabéns pelo programa. Niedo, na infinita misericórdia do Senhor, eu peço que o nosso prefeito coloque a mão na consciência e desça do alto da sua vaidade e reúna todas as pessoas de bem da nossa cidade, independente de partidos políticos, ideologia e etc. E peça ajuda a toda a população para tentar dar um rumo à nossa cidade, porque o caos é certo se nada for feito. Concordo, seu Carlos Alberto, plenamente com o senhor. Agora, o problema é eles descerem do pedestal. Eu também não sei nem que pedestal ele está, porque para subir em pedestal não pode ser qualquer um, não. Hein? Senhor Heitor de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, eu tenho uma cunhada que mora no Cônego, mas propriamente na rua Tupiniquins, na Vargem Grande. E meu amigo, o local está abandonado, é muito mato, a rua é uma imundície, só é o Cônego, um bairro tido como bairro de rico, mas que está abandonado também. Niedo, deixando de lado as ironias, eu agora temo pelo futuro da nossa cidade. Hoje, Niedo, nós passamos por uma crise moral muito grande. Olha, seu Heitor, nós passamos por uma crise moral, passamos por uma crise perigosa e tomara que Deus seja, para mim Deus já é brasileiro, tomara que ele também tenha alguma quedinha por Friburgo para proteger a gente, porque se não for, com a ajuda de Deus, eu não sei o que poderá acontecer com o povo friburguense.
Por falar Doutora em queda moral, Niedo, doutora Tânia, eu não sei se vocês viram ou ouviram, né, alguém comentar que na novela das 6 da Rede Globo semana passada, um casal ali, né, da novela, conversando, ele vira para a mulher e fala assim: querida, nas minhas férias eu vou para Aspen e não andar de cavalinho em Nova Friburgo. É muita humilhação em rede nacional, né? Nosso descrédito tá que tá uma beleza. Mas para o senhor também pode falar que o Vale dos Pinheiros também está abandonado, também jogado às traças, tem ratazana, tem de tudo também no nosso bairro. No Vale dos Pinheiros, né? Isso, também é dito como Vale do Doutora Tânia, Friburgo todo. A partir de Getúlio Vargas, eles passam, ratos, eles dão ali, passam por cima dos pés da gente. O quê? É o que eu digo. Nós somos testemunhas oculares disso. Não é aquelas grandes gordas ratazanas. Eu de vez em quando sou atropelada por... Doutora Tânia sentava ali na praça para passar aquela taça. Não passa, não senta mais, porque os ratos senão a ratazana leva a gente lá, leva embora. Infelizmente. Senhor Felipe do Catarcione, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a nossa saúde é muito triste. A pessoa, para conseguir um exame de sangue, ele precisa esperar o sistema abrir para conseguir marcar o exame. Quando chega um número de exame, o sistema fecha e espera abrir de novo. Enquanto isso, a pessoa que está doente fica sem ter diagnóstico nenhum. O sistema fechado, o cara fica fechado e acaba fechando. Mas isso é o choque da saúde, Esse é o choque da saúde choque. Que o prefeito resolveu dar no dia... Por isso que ela morreu eletrocutada. E o prefeito resolveu dar um choque no dia 1º de janeiro. Todo mundo lembra disso. Né? Aí a saúde morreu eletrocutada, de tão grande que foi o choque. Senhor Damião da Vila Amélia, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, a ponte que faz a ligação do Rio Grande de Cima com Mariana está caindo sem as laterais, o piso todo esburacado, correndo grande risco para a população. E a ponte do outro lado, que só beneficia a fábrica de cachaça, Nega Fulô, o Estado está gastando mais de R$1 milhão com essa ponte. E a ponte que beneficia a população está caindo. Niedo, que país é esse? Aí eu vou acrescentar, que país é esse? Que município é esse? Que cidade é essa? E que governo é esse? Né, doutor? Senhor Altair do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, tenho 62 anos, trabalho no comércio desde os 10 anos e nunca vi uma coisa dessas. O Instituto Nacional de Pesos e Medidas está cobrando das farmácias uma taxa para manter as farmácias com balanças. O povo, Niedo, não pode nem mais ter direito de se pesar. Esse governo vai tirando todas as coisas pequenas do povo. O Instituto Nacional dos Pesos e Medidas é um órgão federal e tudo que vem do governo é para ferrar o povo. Você vê, antigamente, a gente repara, antigamente todas as farmácias tinham balanço, hoje em dia ninguém tem. E aí agora o seu Altair está explicando por quê, que agora para ter uma balança na farmácia tem que pagar uma taxa. Niedo, que país é esse? Nossa Senhora da Penha. Mas é aquela tal coisa que eu sempre falo, para tirar de você o governo é uma beleza, rápido. Agora para te dar... demora. Aliás, não chega, né? Senhor Henrique de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Niedo, infelizmente, Friburgo só sai na mídia por coisa ruim. Essa incineração do cavalo na Via Expressa, atrás da AFAF, não pode passar em branco. Nossa cidade não precisa de pessoas iguais a este subprefeito Denilson Breder. Esse rapaz não pode estar à frente de 2 bairros populosos como Olaria e Cônego. Quem não gosta de animais, não gosta de gente. Perfeito, senhor Henrique, a sua colocação. Bora pra frente da prefeitura, igual fizeram com o cachorro, né? Vamos. Dona Helena de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pela sua coragem, Niedo. Você é um homem de bem. Niedo, o seu programa é a voz do povo. O que esse rapaz fez mandando incinerar um animal em pleno século XXI não pode passar em branco. O senhor Denilson Breder teve uma atitude insana e monstruosa. Está na hora de Olaria e Cônego se livrarem desse subprefeito. Eu também acho, concordo plenamente.
Dona Cássia do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu queria fazer uma consulta à doutora Tabata. Eu tenho um relacionamento amoroso há 8 anos. O único detalhe que nos diferencia é de um casal normal é que não vivemos junto. Eu na minha casa e ele na casa dele. O resto fazemos tudo que um casal normal faz, passeamos, nos alimentamos juntos, fazemos compras, usamos o mesmo carro, etc. Eu sou aposentada do Estado e ele ainda é funcionário público. Eu tenho um filho e ele tem 2 filhos, todos de maior. Eu queria saber se na falta de um de nós, o outro fica com uma pensão. Temos plano de saúde juntos, contas conjuntas juntas, etc. Doutora Tata. Dona Cássia, fica assim, a senhora já... No finalzinho aqui a senhora colocou que tem plano de saúde, tem conta conjunta e demais documentos. Provou que era dependente economicamente um do outro, mesmo morando em casas separadas. A lei prevê isso, porque é muito comum hoje em dia casais que vivem juntos, mas que moram separados. Senhor Clério de Olaria. Parabéns pelo programa. Niedo, essa atitude do Breder foi de dar tristeza à nossa população, que desde 2011 já vem deprimida. Niedo, mandar queimar um animal é muito triste. O ser humano bom não judia de animais, nem depois de morto. Além da covardia, ele ainda não respeita as leis. Colocar o seu carro em cima da faixa de pedestre, ele não respeita nem o povo. É perfeito, seu Cléber. Dona Carmen de Olaria, parabéns pela coragem de vocês. Niedo, eu queria perguntar às nossas 2 queridas advogadas se alguma coisa a gente pode fazer contra esse insensível subprefeito Denilson Breder, porque a atitude desse rapaz foi de uma crueldade incomum. Doutora Tabata, doutora Tânia, por gentileza. Dona Carmen, pode sim. Além da manifestação popular que eu acabei de comentar em frente à prefeitura, pode ser feito um abaixo-assinado pelos moradores do bairro Olaria Cônego ou de demais, os demais munícipes, levado à prefeitura, levado à promotoria da tutela coletiva e se exigir providências do Ministério Público com relação a isso, porque é um absurdo o que foi feito, infelizmente. Então pode sim, basta seguir o caminho correto, abaixo-assinado, Ministério Público, Prefeitura, manifestações populares. A população assim, tem que se unir contra esse monstro. Senhor Castro de Olaria, obrigado pela sua participação. Niedo, o que você acha, Niedo, dessa atitude desse desmiolado subprefeito Denilson Breder? Eu queria perguntar às doutoras que atitude nós, população, podemos tomar de novo. Bom, é a mesma situação, seu Castro, que eu falei. A manifestação popular na frente da prefeitura, o abaixo-assinado por diversos munícipes, levado uma cópia para a prefeitura, uma cópia para a promotoria da tutela coletiva, pedindo providências com relação a isso. Senhor Alexandre de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pela coragem de vocês. Niedo, nós estamos vivendo uma época que a conscientização das pessoas em relação ao cuidado e o trato com os animais está a todo vapor. E o subprefeito Denilson Breder vai na contramão de tudo isso e manda covardemente incinerar um cavalo, um animal dócil, amigo do homem e de grande serventia para a humanidade. Esse cara é um louco. Eu também acho que é completamente louco. Senhor Fernando de Olaria, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa Niedo e Altran, ou SMOU, Secretaria Municipal de Ordem Urbana. Será que vai continuar como está? Ou a Justiça vai, enfim, se render ao descontentamento da população e fazer alguma coisa? Porque, além de todos os problemas que o órgão tem, ainda existe a insatisfação dos agentes com o comando e com o salário. Você, Niedo, mesmo sentiu a revolta dos funcionários da Altran com os coronéis, o corpo de funcionários aguentam calados, porque não podem
se manifestar. É verdade. Quem se manifestar contra os coronéis perde o emprego, até porque os empregos das pessoas que são nomeadas é só perder. Agora, os que são concursados não perdem assim não, meu amigo. Botar um concursado na rua é muito complicado, não é fácil não. Após a quitação do débito, cabe ao credor pedir a exclusão do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito. O credor e não o devedor tem o ônus da baixa da inscrição do nome em banco de dados restritivos de crédito, em virtude do que dispõe o artigo 43, combinado com o artigo 73, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Essa é outra dúvida, doutora Taba, doutora Tânia, que todo mundo tem. Sim, e essa baixa... 5 anos tem que dar baixa. Sim, o prazo máximo que é previsto para que o nome da pessoa fique ali no rol depreciativo dos devedores, que a gente costuma dizer SPC, Serasa, Cadim, essas coisas assim, é de no máximo 5 anos. Deu os 5 anos, você tem que automaticamente retirar o nome da pessoa de lá. Se permanecer além dos 5 anos, mesmo com a dívida, a pessoa pode acionar essa empresa. E se o devedor quitar a dívida e a empresa, no período de 72 horas, não tirar o nome da pessoa desse rol depreciativo, SPC, Serasa e Cadim, ele também pode acionar a empresa no juizado, na justiça, para que faça isso e ainda pedir uma indenizaçãozinha por isso. Bom, eu vou ler para os senhores aqui uma carta de um general da reserva do Exército do Brasil, general Paulo Chagas. Liberdade para quê? Liberdade para quem? Liberdade para roubar, matar, corromper, mentir, enganar, traficar e viciar. Liberdade para ladrões, assassinos, corruptos e corruptores, para mentirosos, traficantes, viciados e hipócritas. Falam de uma noite que durou 21 anos, enquanto fecham os olhos para a baderna, a roubalheira e o desmando que, à luz do dia, já dura 26. Fala-se muito em liberdade, liberdade que se vê de dentro de casa, por detrás das grades de segurança, de dentro dos carros blindados e dos vidros fumê. Mas afinal, o que se vê? Vê-se tiroteios, incompetência, corrupção, quadrilhas e quadrilheiros, guerra de gangues e traficantes, polícia pacificadora, exército nos morros, negociação com bandidos, violência e muita hipocrisia. Olhando mais adiante, enxergamos assaltos e estupros, pedófilos, professores desmoralizados, ameaçados e mortos. Vemos bullying, conivência e mentiras. Vemos crianças que matam, crianças drogadas, crianças famintas, crianças armadas, crianças arrastadas e crianças assassinadas. Da janela dos apartamentos e nas telas das televisões, vemos arrastões, bloqueios de ruas e estradas, terras invadidas, favelas atacadas, policiais bandidos e assaltos à mão armada. Vivemos em uma terra sem lei, assistimos a massacres, chacinas e sequestros. Uma terra em que a família não é valor, onde menores são explorados e violados por pais, parentes, amigos, patrícios e estrangeiros. Mas afinal, onde é que nós vivemos? Vivemos no país da impunidade, onde o crime compensa e o criminoso é conhecido, reconhecido e recompensado, indenizado e transformado em herói. Onde bandidos de todos os colarinhos fazem leis para si, organizam mensalões e vendem sentenças. Nesta terra, a propriedade alheia, a qualquer hora e em qualquer lugar, é tomada de seus donos, os bancos são assaltados e os caixas explodidos. É aqui, na terra da liberdade, que encontramos a Cracolândia e o Robalto, dominadas e vigiadas pela polícia. Vivemos no país da censura velada, do micro-ondas, dos toques de recolher, da lei do silêncio e da convivência pacífica.
do contraventor e com o homem da lei. País onde bandidos comandam um crime e a vida de dentro das prisões, onde fazendas são invadidas, lavouras destruídas e o gado dizimado. Sem contar quando destroem pesquisas científicas de anos irrecuperáveis. Mas afinal, de quem é a liberdade que se vê? Nossa, que somos prisioneiros do medo e reféns da impunidade ou da bandidagem organizada e institucionalizada que a controla. Afinal, aqueles da escuridão eram anos de chumbo ou anos de paz. E estes em que vivemos são anos de liberdade ou de compensação do crime, do desmando ou da desordem. Quanta falsidade, quanta mentira, quanta canalice ainda teremos que suportar, sentir e sofrer, até que a indignação nos traga de volta a vergonha, o autoestima e a própria dignidade. Quando será que nós, homens e mulheres de bem, traremos de volta a nossa liberdade? General Chagas é general da reserva do Exército Brasileiro. Minha gente, perfeita essa carta do general. Poucos homens têm a coragem de escrever uma carta dessa. E essa carta aqui é a pura realidade que hoje estamos passando no nosso país. Doutora Tânia, suas despedidas, por gentileza. Eu agradeço por mais um programa, muito obrigada por adentrar a casa de vocês, uma excelente semana, que tenham uma boa semana e pensem em tudo que nós falamos aqui hoje. Muito obrigada, fiquem com Deus. Doutora Tabata, suas despedidas, por gentileza. Mais uma vez agradecendo a participação de todos, aos que ligaram, o nosso muito obrigado, porque a participação de vocês é essencial ao nosso programa. Obrigado por mais uma vez nos permitirem adentrar os seus lares, trazendo as informações, as notícias de Nova Friburgo e do nosso país. Desejando a todos uma boa semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bom, minha gente, como sempre, né? Nós estamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 19h30, para fazer esse trabalho que nós fazemos aqui, para levar as informações para os nossos telespectadores e conversar com os senhores. Eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que participam do programa, que entram em contato conosco, as pessoas que eu sei que estão aí hoje nas suas residências, cedendo esse tempo para nos escutar, para nos ouvir, para nos dar essa alegria da gente vir aqui fazer esse programa. Eu sei que as pessoas participam junto conosco. Quero dizer que o nosso programa está aqui aberto a qualquer um dos senhores. Quem quiser vir aqui conversar comigo, participar do programa, me trazer informação, isso aqui é um programa que não é fechado para ninguém. Pelo contrário, quem me ajuda a fazer o programa em defesa do consumidor, é a população friburguense. As pessoas que me passam informação, que ligam para cá e que estão sempre aí nas ruas de Nova Friburgo, me abraçando, me parabenizando e me dando essa força que nós temos aqui, eu, doutora Tânia, doutora Tabla, para vir aqui todas as terças-feiras. Eu quero dizer a vocês que eu me sinto muito grato, muito feliz em poder entrar nas residências e saber que estou sendo bem recebido e que o programa realmente atende aquele objetivo que nós nos propusemos fazer. Eu quero deixar hoje aqui um abraço carinhoso no coração de vocês todos que estão aí, que me prestigiam e que me dão esse valor por fazer esse programa aqui junto com doutora Tabata e doutora Tânia. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Restaurante Arroz com Feijão. Atendimento de segunda a sábado de 10h30 da manhã às 4 da tarde. Avenida Alberto Browner, número 3, 2523-0618.
Seja um associado da ABAC, Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Associando-se, você tem direito ao plantão para consultas jurídicas no escritório da ABAC. Participa das execuções individuais em ações coletivas e pode ingressar com ações judiciais individualmente através dos advogados terceirizados. Associe-se e receba carteirinha com mensalidade e com valores especiais. Ligue agora e seja sócio da ABAC. 2522-8978. 2522-8978. Odontomed, Centro de Tratamento, Implantes e Estética Bucal. Equipamentos modernos, laboratórios de próteses, implantes dentários de última geração. Tradição, competência e bom atendimento. Implantes dentários e estética bucal são com a Odontomed. Rua Ernesto Brasílio, número 14, sala 308, no centro. Faça-nos uma visita. O Dr. Alessandro Oliveira aguarda você. 2523-9002. Odontomed.